O que vem a ser indicador? São características mensuráveis de processos, produtos ou serviços utilizados pela organização para avaliar, acompanhar e melhorar o seu desempenho. Os indicadores necessitam da definição do que medir e o padrão de referência de comparação. Então vamos ver, o que podemos medir com o indicador? Podemos medir basicamente em cima de 3 níveis: a organização, o processo e o trabalho executado. Como medir a organização? Verificar se nós estamos atendendo às necessidades e expectativas do cidadão e da sociedade. Processo. O que é a nossa organização? É uma coleção de processos. Tudo que ocorre na nossa organização vem de um processo. Mas, para que o processo ele aconteça conforme foi padronizado, eu preciso acompanhar o trabalho de quem está executando. Bom, vamos ver agora esses 3 níveis. Na organização, eu preciso do mapa de relacionamento para ver o projeto da organização, porque eu preciso gerenciar a organização. Quando eu venho para o objetivo de processo, eu preciso acompanhar o mapa de processo para gerenciar. Eu preciso ser senhor do processo, para não ser escravo deles. E para que o processo tenha sucesso, eu preciso gerenciar o trabalho de quem executa. Então, basicamente, eu preciso medir os objetivos nesses 3 níveis. Bom, tá aí um exemplo prático. Eu tenho aqui uma atividade onde o executor ele é responsável pela atividade, eu preciso estar medindo. Eu preciso medir o processo e preciso medir o resultado da organização. Verificar se estou atingindo as necessidades e a expectativa do cidadão da sociedade. Pois bem, medimos para que possamos monitorar, controlar e aperfeiçoar o desempenho do sistema em todos esses 3 níveis. Eu preciso buscar a melhoria contínua. O que é isso? Significa buscar excelência. A partir dos indicadores, podemos definir índice e, a partir deste, estabelecer padrões e metas. O que é índice? É o valor numérico do indicador em um determinado momento. Então, o indicador precisa de, no mínimo, 3 índices. Uma série histórica de 3 índices para que eu possa avaliar o indicador. Precisa de um padrão. O que é um padrão? É um índice arbitrado ou convencionado como referência de comparação para o indicador. Exemplo, eu olho para aquele funcionário e digo, aquele funcionário é padrão. Por que padrão? Que ele chega no horário, que ele se farda bem. Por quê? Meta é o índice desejado para o indicador a ser alcançado por um processo num determinado período de tempo. Então, meta é valor mais prazo. Está aqui um gráfico, quando eu vejo o tempo, eu vejo o desempenho. Eu tenho aqui o índice ao longo do tempo, tá? Eu tenho um padrão que foi estabelecido e aqui eu tenho a meta estabelecida pela organização. Eu posso medir os padrões de desempenho em cima de 4 padrões. O histórico, que é a utilização dos padrões históricos, consiste em comparar o desempenho atual com os desempenhos anteriores. Os padrões históricos devem ser usados quando se deseja verificar se a operação está melhorando em relação ao passado. Os padrões de desempenho-alvo, esses padrões são estabelecidos arbitrariamente para refletir um nível de desempenho visto como adequado ou razoável. Exemplo, o governo quer criar 1 milhão de empregos por ano. Isso é um padrão de desempenho-alvo. O padrão de desempenho do referencial comparativo, que a gente podia chamar com concorrência ou não, né? Por quê? Porque eu quero chegar nesse referencial comparativo. Ele é o melhor, eu tenho que me comparar com o melhor. A ideia desse padrão é comparar o desempenho da organização com o da concorrência ou comparativo. A vantagem desse tipo de padrão é que não se concentra em padrões internos, sendo estratégico para o melhoramento. Padrão de desempenho absoluto são padrões relacionados com objetivos teóricos, como o de vou buscar o zero defeito, ou seja, o alcance do grau de excelência. Existem alguns tipos de indicadores, basicamente são 3. Existe o de eficiência, o de eficácia e o de efetividade. Os demais estão relacionados a estes 3. Então, por exemplo, capacidade.
é eficiência. Produtividade é eficiência. Qualidade é eficácia. Lucratividade, eficácia. Rentabilidade, né? É eficácia. Competitividade, eficácia e assim por diante. Vamos ver cada um deles. O que é eficiência? É fazer certa coisa. Ele tem foco no processamento, no processo. Está ligado aos recursos aplicados para obter o resultado. O objetivo sempre é reduzir os custos. O que vem a ser eficiência? É a relação das entradas consumidas com as metas estabelecidas. Eficácia, qualidade, fazer a coisa certa. O foco é no produto. Normalmente, eu vou medir por intermédio de pesquisas. Obter resultados. O objetivo sempre, na iniciativa privada, é aumentar o lucro. Então, eficácia é a relação das saídas geradas com as metas estabelecidas. Exemplo, vou construir uma ponte com os melhores recursos. Eu estou buscando eficiência. Eu vou terminar de construir a ponte conforme ela foi estabelecida. Eu estou buscando eficácia. Mas se a ponte levou o nada a lugar nenhum, ela não foi efetiva, não atingiu os resultados esperados. 100% eficaz não garante o sucesso. Se o objetivo é mal traçado, 100% eficaz significa 100% ruim. O que é capacidade? O indicador de capacidade relaciona-se a uma determinada produção realizada em um intervalo de tempo. Exemplo, cada máquina tem a capacidade de produzir 100 peças por dia. Isso é índice de capacidade. Produtividade, eficiência, representa o resultado da relação entre as saídas de um trabalho e o recurso utilizado para a sua produção. Lembro que não é representado em forma de percentual a produtividade. Pode ter diversas medidas, como quantidade por homem, hora, por homem, máquina, etc. Então, produtividade é a relação das saídas geradas com as entradas consumidas. Exemplo, analisando o trabalho de um setor, verificou-se que 5 diretores expediram 1000 boletins em 1 hora de trabalho. Assim teríamos produção 1000 boletins, foram 5 diretores em 1 hora. Então, o indicador seria 1000 produzida, a produção, sobre diretor hora. Então, 200 boletins, diretor hora. A qualidade eu posso medir do processo, aí eu estou medindo a eficiência, a qualidade do produto, eu estou medindo a eficácia, a qualidade para o cidadão, eu estou medindo a efetividade, e a qualidade é a relação entre as saídas totais e as conforme ou adequado ao uso, sem defeito, desvio, problema ou erro. Então, o que vem a ser a qualidade? Total de desvios, problemas, erros sobre a quantidade total produzida, vezes 100. Lembro que o indicador de qualidade, ele pode ser positivo ou negativo. Exemplo, se a coordenação da ENAP expediu 40 boletins errados em 200 boletins que se preparou ao todo, o indicador de qualidade irá apontar 160 por quê? 200 menos 40 que foram errados. Eu estou falando de corretos. Sobre 200 boletins totais, eu tenho, vezes 100, eu tenho 80% de conformidade. Então, esse indicador poderia ser, se fosse positivo, 80% de conformidade, e se for negativo, 20% de oportunidade de melhoria. Efetividade, fazer certas coisas certas. Para a organização ser efetiva, precisa ser também eficiente e eficaz. Apresentar os resultados globais positivos ao longo do tempo. Indicador e estratégia. Os objetivos e meta, eles podem variar em função do tempo. Por exemplo, se hoje o objetivo é reduzir custo, eu tenho aí que ter foco no indicador de eficiência. Se amanhã o objetivo for melhorar o atendimento ao cliente, eu tenho que focar no indicador da qualidade. Os indicadores também apresentam limitações. O indicador não diz o que fazer para melhorar. Ele apenas oferece relações numéricas que refletem a situação atual. Em cima dessa informação, o gestor que tem que tomar a decisão. Exemplo, se hoje estamos gastando R$1.000 para atender a 500 cidadãos, o indicador não vai dizer se isso é bom, ruim ou se está de acordo com o esperado. Isso vai depender dos
critérios de interpretação estabelecidos para o indicador. Um bom curso para todos e contem sempre comigo.